Bom dia, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, dependendo se vocês estão estudando isso. Eu não sabia muito bem como fazer um vídeo para mandar para vocês para poder estudar, então vou tentar gravar a apresentação. Eu queria mesmo era tipo gravar eu numa frente de uma lousa, passando a matéria para vocês, mas eu não tenho em casa, fica complicado. Então vamos tentar fazer assim, se por acaso der certo, se não der, a gente tenta achar outro jeito, tudo bem? Então essa aqui é a aula de potenciação que eu já tinha passado para vocês, eu estou gravando para ajudar vocês a estudarem. E em breve eu vou passar outras aulas, né? Vamos lá, na potenciação, a gente tem que pensar nas potências. Então aqui no caso, a gente vai ter o A elevado a N, deixa eu colocar uma canetinha, o A elevado a N, que nada significa além de você multiplicar o A por ele mesmo N vezes, certo? Então, o nosso A vai ser a base e o N vai ser o expoente. E o A vezes o A vezes o AN vezes seria o resultado da potência. E aqui embaixo, onde o A pertence aos reais e N pertence aos naturais. Aqui um exemplo. Então, 3 elevado à quarta potência vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, que daria 81. 5 elevado a 20 é o mesmo esquema, vai ser o 5 vezes ele mesmo, isso repetido 20 vezes, certo? Que vai dar esse númerozinho aqui. Alguns casos particulares das potências. Qualquer número elevado à primeira potência, então no caso A elevado a 1, vai ser igual a A. Do mesmo jeito que 2 elevado à primeira vai ser 2, que 3 elevado à primeira vai ser 3, 4 elevado à primeira vai ser 4, e 534 elevado à primeira vai ser 534. Isso vai sempre se repetir, tá certo? Qualquer número elevado à primeira potência vai ser ele mesmo. Agora, o 1 elevado a n vai ser 1. O que significa isso? Que o 1 elevado a qualquer número vai dar 1 de novo. Então, 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo vai ser 1 também, 1 à quarta potência vai ser 1, e 1 elevado a 534 vai ser 1 também. Agora a gente vai aqui noutra propriedade, outro caso particular, perdão, que é do A elevado a zero vai ser igual a 1. Por que isso? Porque qualquer número que você elevar a zero, 1 elevado a zero, 2 elevado a zero, 3 elevado a zero, 534 elevado a zero, o número que for, ele vai dar 1 no final. Sempre vai ser assim. E, inclusive, o zero elevado a zero, que é uma coisa meio doida, de que zero elevado a nada vai dar 1. Mas é assim mesmo na matemática. E que o zero elevado a n igual a zero. O que isso significa? Que se você pegar o zero e levar a qualquer número menos o 1, vai ser igual a zero, certo? Uma outra propriedade aqui que eu expliquei para vocês já, a gente teria que rever isso em aula, né? Seria mais fácil. Mas é que se eu tenho o a elevado a n, a menos n, eu posso fazer o quê? Eu posso inverter o meu a e colocar o n como positivo. Então o a que estava aqui, ele vai para baixo, certo? E o n, que era negativo, ele vai ficar um n positivo, tá certo? E da onde veio esse 1? Vocês têm que imaginar, lembrar no caso, imaginar que todo número ele vai ter o 1 embaixo. Então nesse caso, vou tentar desenhar um A aqui, meu Deus que horrível. O A vai ser elevado a 1, vai ser A sobre 1 elevado a menos N. Jesus amado. Pensei que minha letra não é só feia na lousa, né? Ela é mais feia ainda na apresentação. Então, isso que eu escrevi aqui, que eu vou circular agora, ele seria a mesma coisa que isso daqui. A diferença é que tem um embaixo. Aí o que acontece? O 1 ele vai para cima, o A vai para baixo e o N fica positivo.
esse é só uma outra forma de escrever uma potência. E só lembrando, gente, que vocês podem passar dessa segunda situação aqui de volta para a primeira. Então, isso ele é unidirecional, tudo bem? Você pode ir tanto do a elevado a menos n para virar 1 sobre a elevado a n, quanto pode sair do 1 elevado a sobre n, isso é bidirecional, perdão, quanto do 1 sobre a elevado a n voltando para o a elevado a menos n, tá certo? Aí aqui um exemplo, 2 elevado a menos 1 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado à primeira. Então, só relembrando que quando você tem um expoente 1, você não precisa deixar, tá certo? Porque é convencido que todos os números já estão sendo elevados a 1. E vamos imaginar que embaixo do 2, ele vai ter o 1 aqui. O que acontece então? Esse aqui ficou mais bonitinho, ó. O 2 elevado a menos 1 vai para baixo e vira 2 elevado à primeira. E o 1 que está embaixo vai em cima e só. Você só escreveu de uma outra forma essa potência. Aqui, 4 elevado a menos 4. Que como que vai ficar? Se a gente for pensar que tem o 1 aqui embaixo, o 1 vai para cima e o 4, a menos 4 vai para baixo e o expoente vai ficar positivo. Então vai ficar 1 elevado a 4 elevado a quarta, positivo dessa vez, que se você resolver é igual a 1 elevado a 256, tá certo? Onde A é diferente de zero. Ou seja, nesse caso você não pode colocar o 0 no lugar do 4, no 2, e por aí vai. Agora, alguns casos particulares aqui pra gente fixar. Quer dizer, uma continuação, né? No caso, 2524 elevado à primeira vai ser igual a 2524, igual a gente estudou já. 1 elevado a 512, ele vai ser igual a 1, porque eu vou multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, repetindo isso 512 vezes. Vai dar 1, gente, porque 1 vezes 1, quantas vezes for, vai dar 1. 335 elevado a 0 vai dar 1 também, porque qualquer número que você eleve a 0, inclusive o 0, vai dar 1. O 0 elevado à quinta, quanto que vai dar? Vai dar 0. Por que isso? Porque o 0 vezes o 0 vezes o 0, 5 vezes repetida, vai dar 0. Não importa quantas vezes você coloque. E agora o 2 elevado a menos 5, usando o que a gente acabou de estudar aqui. Vai ficar igual a 1 sobre 2 elevado à quinta. Então o nosso 5, que era negativo, ele vai ficar positivo. E a gente vai imaginar que tinha o 1 embaixo do 2. Meu Deus, isso aqui é um 1, tá, gente? Então o 2 vai para baixo, o 5 fica positivo e o 1 sai de baixo e vai para cima. E só continuando aqui, 2 à quinta é igual a 1,32. 2 à quinta é igual a 32 e vai ficar 1,32, perdão. Aquilo lá que eu falei para vocês na aula, né, gente? De que tem uma diferença significativa se você multiplicar menos 3 entre parênteses, se você elevar, perdão, menos 3 entre parênteses, de menos 3 sem o parêntese. Os resultados são diferentes. Por quê? Quando você multiplica menos 3 com parêntese elevado à quarta potência, você vai multiplicar o menos 3, menos 3, menos 3 e menos 3. Você vai multiplicar um pelo outro, com o sinalzinho de menos aqui, certo? Que ele vai estar incluído. Aí, no caso, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, que menos com menos dá mais. Mais 9 vezes menos 3 dá menos 27. Menos 27. Eu poderia escrever aqui, mas ia ficar muito escroto 27.
Na próxima aula eu vou colocar isso. E o menos 27 vezes o menos 3, menos com menos, mais menos 27 vezes menos 3 vai dar 81 positivo. Agora, gente, se vocês pegarem aqui, menos 3 elevado à quarta, dessa vez sem nenhum parêntese, você vai fazer a potência só com o 3, certo? Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, e é assim. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 81. Só que o sinalzinho que tinha aqui, ele não vai participar da multiplicação, da multiplicação que você vai fazer em série. Ele vai continuar aqui na frente, porque ele não está participando. Então, o sinal vai continuar. Então, qual que é a conclusão que a gente tira? No caso, menos 3 elevado à quarta potência, com parêntese, aqui em cima, com parêntese, ele vai dar 81 positivo. Já o menos 3 elevado à quarta, sem o parêntese, vai dar 81 negativo. Tá certo? Então, tem umas definiçõezinhas para a gente lembrar quando é isso. Quando o nosso expoente for par, a potência vai dar positivo. Então, no caso, aqui em cima, expoente par, a potência ficou positiva, como a gente viu aqui. Quando o expoente for ímpar, a potência vai ter o sinal da base. Ou seja, no caso, se a gente tivesse aqui, por exemplo, menos 3 elevado à terceira, não importa se vai ser com parênteses ou se vai ser sem parênteses, o resultado vai ser o mesmo. Eles são a mesma coisa? Não, eles não são a mesma coisa, são diferentes. Você usar com parênteses ou não, são coisas diferentes. Pode dar o mesmo resultado em algumas situações, mas ainda assim vai ser coisa diferente. Então aqui no caso, 3 elevado à quinta vai dar 243. E menos 3 com parêntese elevado à quinta vai dar menos 243. Se eu tivesse aqui por um acaso, gente, menos 3 elevado à quinta sem parêntese, vou tentar escrever. Ele também, Jesus, não sei escrever, vai dar igual a menos 243. Só que eles vão ser coisas diferentes, tá certo? O resultado vai dar o mesmo entre esse daqui e esse aqui? Sim, vai dar o mesmo, mas na hora de fazer é totalmente diferente, é só o resultado final que vai ser o mesmo. Beleza? Agora vamos começar as propriedades. A primeira propriedade que a gente vai trabalhar é da multiplicação, que a gente já tinha visto. Então, gente, a gente vai lembrar sempre de uma coisa. Quando a gente trabalha com expoentes e multiplicação, a gente vai sempre lembrar de soma. Por quê? Quando eu tenho aqui a elevado a m e vezes a elevado a n, eu estou multiplicando duas potências de mesma base com expoentes diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou manter a minha base, eu vou simplesmente somar os expoentes. Ah, mas por que eu faço isso? De onde que vem isso? Vamos lá. Só um exemplo aqui. Se eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta, é a mesma coisa que eu multiplicar o 2 vezes 2 vezes 2 3 vezes, para o 2 ao cubo, né? E multiplicar também o 2 vezes 2 vezes 2, repetindo 5 vezes para o 2 à quinta. No final, se eu contar, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 8 vezes, que é a mesma coisa que 2 à oitava. Tá certo? É por isso que a gente tem esse exemplo. Agora, um passo meio contrário que a gente já estava falando, quando eu vou ter uma divisão, eu tenho aqui uma fração, né, a elevado a m sobre a elevado a n, igual a elevado a m menos n. Por que isso? Se na multiplicação eu vou somar os expoentes, na divisão eu vou subtrair.
Lembrem disso, que é na multiplicação, o contrário vai ser a divisão, e o contrário da adição é a subtração. Ah, mas por que eu faço isso? Vamos lá. Seguindo um exemplo parecido, eu tenho 2 à oitava, que é 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. E eu tenho 2 à quinta, que é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Certo? E em cima eu tenho 8 vezes. E quando a gente tem uma multiplicação, quando a gente tem uma fração, uma divisão, que tem a multiplicação de uma coisa dentro, a gente pode fazer aquilo lá que vocês gostam de fazer, que é cortar. O que a gente pode cortar? Como eu tenho 2 multiplicando, eu tenho um 2 aqui em cima, eu posso cortar com um 2 que está multiplicando embaixo. Um 2 de cima eu corto com o de baixo. E eu posso cortar 5 vezes o 2 em cima, 5 vezes aqui, e 5 vezes embaixo. Vai ficar o que para mim somente? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2 vezes 2, perdão. Que é a mesma coisa que 2 à terceira. Beleza? A outra propriedade aqui, eu vou ter a elevado a n vezes b elevado a n é igual a b elevado a n. O que é isso? Eu tenho duas potências com bases diferentes dessa vez, mas com o mesmo expoente. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente multiplicar a vezes b e eu vou manter o meu expoente. Como assim? Da onde que vem isso? No caso, gente, vamos imaginar aqui. Eu tenho a elevado a n vezes b elevado a n, certo? O a elevado a n seria como se eu multiplicasse o a vezes o a n vezes. Então, eu estou multiplicando a vezes a n vezes. E eu vou multiplicar também o b vezes o b n vezes. O valor de a e b é diferente, certo? São valores diferentes. Mas o número de vezes que eu vou multiplicar é n nos dois, ou seja, é a mesma quantidade. Então, vamos imaginar que eu posso, já que eu tenho o mesmo número de A aqui e o mesmo número de B do outro lado, eu posso fazer parzinhos de AB. Vai ter um para cada um, certo? Então aqui vai ficar AB vezes, peraí que eu vou, AB vezes AB vezes AB, tá certo? E isso eu vou fazer N vezes, então eu vou ter N parzinhos de AB. E isso, gente, no final é a mesma coisa que você... Perdão, faltou aqui. Seria a mesma coisa que você elevar AB... Oh, meu Deus. Que você multiplicar AB por ele mesmo N vezes. Que é a mesma coisa que você elevar AB a N, tá certo? E aí ficaria desse jeito aqui. Tá muito cagado, cheio de marcação, hein? Aqui o exemplozinho mais palpável eu coloquei embaixo. 2 à terceira, certo? Nossa, que seta horrível. 2 à terceira vezes 5 à terceira. 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. E o 5 à terceira é 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes, tá certo? E a gente pode fazer a mesma coisa. Aqui é uma multiplicação inteira. Se a gente for olhar isso aqui é uma Nossa, isso aqui é uma multiplicação só. Ignorem que veio para cá, pelo amor de Deus. E eu posso fazer o quê? Eu tenho 3 vezes o 2 aparecendo e 3 vezes o 5 aparecendo. Eu posso fazer parzinhos com 2 e 5, né? 2 vezes 5, 2 vezes 5, um multiplicando o outro. Que no final, gente, é a mesma coisa que eu multiplicasse 10, porque 2 vezes 5 é 10, vezes 10, vezes 10, que vai dar igual a 10 à terceira, tá certo? Um outro exemplo que vai aparecer aqui, outra definição, a propriedade, né? Ela é um pouquinho diferente, né? Ela é uma explicaçãozinha só. Eu tenho a elevado a n sobre b elevado a n. E aí eu posso aplicar uma propriedade, que é simplesmente tirar a potência de cima e de baixo e colocar na fração inteira. Então, se eu tenho um numerador elevado a uma potência, um denominador elevado à mesma potência, eu posso escrever essa potência, entre parênteses, por favor, não se esqueçam do parêntese, e elevar a mesma potência,
tá certo? E eu posso fazer desse jeito para cá, de volta também. Então eu posso, é aquela coisa do bidirecional da matemática que eu falo para vocês sempre. Vocês não podem esquecer que as propriedades a gente pode aplicar tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Outra propriedade aqui, a quinta. Eu tenho a elevado a m, entre parênteses, elevado a n, certo? O que eu posso fazer aqui? É simplesmente eu manter a minha base, que é o a, eu vou manter minha base a, e eu vou multiplicar m vezes n. Por que eu vou fazer isso? Vamos pensar aqui por partes. Eu vou ter o a elevado a m n vezes, certo? Eu vou ter a elevado a m vezes a elevado a m vezes a elevado a m, o número de vezes que for o meu n. E no meu m, eu vou ter o a vezes o a vezes o a, m vezes, certo? Igualzinho tem aqui em cima. Que vai multiplicar por m, que vai multiplicar por m, que vai multiplicar por m n vezes, tá certo? Então aqui eu coloquei uma dentro do outro. Aqui eu estou representando o a sendo elevado a m apenas uma vez, tá certo? Meu Deus. Aqui eu estou representando o a elevado a m uma outra vez. E aqui o a elevado a m uma outra vez. É só uma representação. Não estou querendo dizer que são 3 vezes. Só que eu vou fazer essa conta de fazer a vezes a vezes a vezes a, igual eu fiz aqui, igual eu fiz aqui, igual eu fiz aqui, n vezes, tá certo? E que isso resulta para mim? Resulta que vai ser a elevado a m vezes n. Por quê? Porque eu vou ter esse a aqui, m vezes, na primeira vez. Aqui em cima eu vou ter m vezes também. E aqui vou ter m vezes. Isso vai repetir por n vezes. No final, o número de a que eu vou ter vai ser igual a eu multiplicar o m pelo n. Tá certo? E aqui a gente tem alguns exemplos para trabalhar com isso. 2 elevado ao cubo, entre parênteses, elevado à quarta. Vamos multiplicar 3 vezes 4, 12. Vai ser 2 elevado a 12. Aqui embaixo eu tenho menos 2, entre parênteses, né? Vamos lembrar disso, elevado ao cubo elevado à quarta. Quanto que vai dar isso também? Vai dar menos 2 elevado a 12. O que eu fiz? Eu só multipliquei o 3 vezes o 4 e eu continuei com o meu 2 entre parênteses. Tranquilo. Menos 2 elevado a 12. E aqui é um caso parecido, mas é diferente. Porque eu tenho um expoente elevado a outro expoente. Eu tenho 2, que está sendo elevado ao cubo, que está sendo elevado à quarta potência. Mas como que dá 81 isso? Porque eu vou elevar o 3 à quarta potência, tá certo? Esse 3, ele está sendo elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta é 81. Então vai dar 2 elevado a 81. Aqui, gente, tem alguns exercícios que a gente fez na lousa que eu vou achar um jeito de fazer para vocês os exercícios por vídeo, tá certo? Então, se quiserem pausar o vídeo, tentar fazer aí, tá bom? Aqui um outro exercício. E aqui, se 10 elevado a m igual a 64, estou com o valor de 10 elevado a m sobre 3. A gente fez isso aqui na sala, que eu lembro, tá bom? Obrigado, gente. Espero que tenha ajudado essa aula, né? Eu vou tentar melhorar, de alguma forma ficar mais fácil para vocês. E lá no nossa pastinha da nuvem eu coloquei as resoluções dos exercícios. Então, além dos exercícios de potência, tem outro arquivo só com as resoluções que vocês podem se basear para poder estudar. Tudo bem? Então, bons estudos e fiquem em casa aí, gente.